A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que bênção de Deus, estamos juntos mais uma vez aqui para continuarmos o estudo da palavra de Deus do Evangelho de João. Estamos quase acabando, hein? Hoje é o capítulo 19, glória a Deus, aleluia. Nós vamos ver aqui, próximo, da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu desfecho aqui a missão que ele veio cumprir nessa terra, para que hoje a humanidade, nós, venhamos ser chamados filhos e as irmãs, as mulheres, filhas de Deus. Precisou Cristo como um cordeiro mudo e até a morte de cruz por nós. Alguns falam que o inferno comemorou. Pelo contrário, meu irmão, o inferno ficou preocupado, porque sabia, se chegasse até esse ponto, a derrota dele seria por completo. Por isso que na Bíblia Sagrada diz que ele tentou, o inimigo, colocar uma mensagem na cabeça de Pedro para tirar essa ideia do nosso Senhor. E ele falou: para trás de mim, Satanás. Aleluia! Esse Deus é maravilhoso, irmão. Só que o versículo 1 fala: Pilatos tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça. Ele vestido de roupa de púrpura, como se fosse uma morte de alguém, de uma majestade, mas morrendo. Como ele era chamado rei de judeus, os soldados quiseram fazer isso com ele, Aleluia. E diziam: salve o rei dos judeus. E lhe davam bofetadas. Cristo, o Senhor, passou isso por você e por mim, meu irmão. Levante a sua cabeça aí. Nada de desânimo. É alegria, é vitória. Você hoje é filho de Deus, é filha de Deus. Pode as coisas estar complicadas, mas o Senhor deu a maior vitória por você na cruz do Calvário e por mim. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe: eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse-lhe: Pilatos, eis aqui o homem. Pilatos, querendo ser um bom político e fazer uma média, irmãos? Político é assim, com o povo. E vem trazer ele, eis aqui o homem. Quando viram-no, pois os principais sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam os judeus: nós temos uma lei, segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Mas não tinham nenhuma prova, nada que o acusassem de verdade. Os simpatizantes, os ortodoxos da lei, por isso não deixaram isso para os romanos. Olha o que diz aqui a palavra. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou, meu querido irmão. A religiosidade mata, a religiosidade cega, a religiosidade causa um impacto de assombro, assusta quem vê, porque fica sem compreensão. Um homem que não viu nenhum milagre de Jesus e ficou perplexo, não viu dolo, erro nenhum nele, e aqueles religiosos, só de fachada, mandando crucificar. Pense você, o impacto que teve esse homem chamado Pilatos, Continuando aqui, Então entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Olha ele querendo usar de uma autoridade terrena sobre o soberano, todo-poderoso. Aí olha a resposta do Senhor Jesus. Respondeu-lhe Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Falando do adversário nosso, irmãos. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: se solta este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora,
e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litróstotos, e em hebraico Gábata. E era a preparação da Páscoa, quase a hora sexta. E disse os judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram Jesus e o levaram. Meu querido, tudo isso tinha que ser cumprido nas Escrituras. Isaías 53, 12 versículos, leia lá, para que o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus fosse aceito. Aleluia! E hoje a humanidade, você que vai ver esse vídeo, está vendo, que é servo de Deus, você que não é, o receba, o aceite como Salvador e seja filho de Deus. Olha aqui o versículo 17, Jesus é crucificado, um tema antes, e levando ele às costas, a sua cruz saiu para o lugar chamado Caveira, de que em hebraico chamado Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, rei dos judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes judeus a Pilatos: não escreva o rei dos judeus, mas ele que disse: sou o rei dos judeus. Irmão, Pilatos respeitou a fala de Jesus. Meu querido, por isso que a Bíblia é tão maravilhosa. Ela diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Filhos das trevas viram qualidades em Jesus, falando de Pilatos, do que aqueles religiosos que tinham a lei na mão, a palavra na mão. Não eram inocentes, fizeram com o Salvador. Meu irmão, é algo tremendo. A vontade soberana de Deus, de Jesus falar: Senhor, ali no Getsemane, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus aceitou a vontade do Pai, morte de cruz por nós, para que a nossa salvação, no sacrifício dele dado na cruz, fosse confirmada. Aleluia! Que maravilha! Respondeu-lhe Pilatos: o que escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram-lhe, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para que ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes sobre a minha vestidura. Lançaram sorte, os soldados, pois, fizeram essas coisas. Meu irmão, tinha que a escritura tem que se cumprir, meu irmão. A palavra tinha que se cumprir. Mais uma profecia dada a Jesus, da sua caminhada, de detalhes ricos, maravilhosos, se cumpriu, mesmo sendo a morte dele. Ali se consuma a vitória de Cristo na cruz por nós, aleluia, pela nossa alma, pela nossa vida, glória a Deus. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e o discípulo a quem amava, estava presente, disse: sua mãe: mulher, eis aí teu filho. E disse ao discípulo: eis tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Meu irmão, aqui Jesus preparando um cuidado, aqui Jesus cuidando dela. Era uma senhora de idade. Jesus sabia que era pouco tempo que restava para ela, porque ela morreu como qualquer outra pessoa, meu irmão. Alguns acreditam que ela não morreu, mas morreu. Irmão, ela morreu, ela como mulher precisou reconhecer Jesus como Salvador. Está aí no Evangelho de Lucas 2 ali, a oração dela. Meu irmão, ela sofreu, ela chorou, ela sentiu a morte dele, mas a escritura tinha que se cumprir. Bendito seja Deus. Falecimento de Jesus. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre uma esponja, e pondo no isopo, chegaram à boca, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ali,
a vitória final da sua missão pela humanidade se cumpriu, meu irmão. Pessoas que vêm contar uma história aí que o inferno fez festa, fez nada, irmão. O inimigo ficou desesperado, atordoado, está até hoje. Porque ele queria que Cristo não chegasse a esse ponto, mas ele chegou. E no terceiro dia, nós vamos continuar lendo, né? Após o término desse capítulo 19, a sua ressurreição. Oh, aleluia. Um soldado, olha o título, transpassa o lado de Jesus com uma lança. 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. E foram, pois, os soldados, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao que com ele foram crucificados. Mas vindo a Jesus, vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Oh, meu irmão, que tremendo isso aí, meu irmão. E aquele que viu testificou: esse é o testemunho verdadeiro e sabe que é verdade o que disse, para que também vós os creais. Para isso aconteceu que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos ossos será quebrado. E novamente outra escritura: verão aquele que transpassaram. Meu irmão, a palavra se cumpre, a verdade se cumpre até hoje. E se cumpriu mais uma profecia bíblica do Velho Testamento e do Novo em Jesus ali, quando o transpassam com uma lança. Não quebram ali os ossos da sua perna. Aleluia, Jesus cumpre a palavra dele na nossa vida hoje, meu irmão. Creia, aleluia, enterro de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mais oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que ele permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira à noite a Jesus, levando quase 100 aratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como é costume dos judeus, na preparação para o sepulcro. E havia um jardim naquele lugar, onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, e ainda que ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto do sepulcro, puseram Jesus. Meu irmão, se cumpre a escritura. Até na morte do Senhor foi tudo novo. Meu irmão, ele ressuscita. E hoje, você que está vendo esse vídeo, que é servo de Deus, que é servo do Senhor, pode ter certeza de uma coisa: o Senhor Jesus fala para você e para mim: eis que faço nova todas as coisas. Ele cura, ele salva, ele liberta, ele escreve o seu nome agora no livro da vida. Se você não ainda o tiver aceitado, qualquer situação na sua vida, ele resolve, ele muda, ele transforma. Oh, aleluia! Perdoa todos os seus pecados, e diz a palavra, não se lembra mais, e o seu nome é escrito no livro da vida. Meu querido irmão, você aí, servo de Deus, compartilha esse link. Vamos levar essa palavra, vamos ganhar almas para o reino dos céus, vamos levar vidas a Cristo. Essa é a vontade do Pai. Aqui, lendo, alguns sentem até, dizem que sente tristeza. Sim, meu irmão, mas a morte do nosso Senhor Jesus foi precisa, necessária para se cumprir essa escritura, para que hoje a humanidade, toda ela, ao acreditar nele, todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, tenha a salvação em Jesus. Amém? Jesus te abençoe. Evangelho de João, capítulo 19, encerrado. Ajude nós aí. A paz